Você já se deu conta que pelo menos 90% das notícias sobre tecnologia tem inteligência artificial envolvida? Pois é. E no overclock não poderia ser diferente, meu amigo. É isso mesmo. Inteligência artificial no overclock. Se você é leigo no assunto, depois do vídeo de hoje você vai conseguir, através dessa ferramenta incrível, tirar o máximo de performance da sua máquina. Roda a vinheta. Bom, pessoal, já estou aqui dentro da BIOS da Strix Z790 e é aqui que toda a mágica acontece. É aqui que eu vou mostrar para vocês como usar a inteligência artificial a seu favor para melhorar o seu overclock. Aqui nesse canto direito, a gente escrito aqui Prediction, a gente tem o SP com esse valor de 96. Esse SP é Silicon Prediction, certo? É como se fosse a qualidade do silício, para a gente usar um termo um pouquinho melhor, para não traduzir ao pé da letra. É a qualidade que o silício do seu processador tem, tá certo? E aqui, cooler, essa pontuação 199. Isso aqui é uma pontuação que a inteligência artificial da ASUS dá para o seu sistema de refrigeração, lembrando que ele considera como se fosse uma temperatura de 26 graus, tá certo? Então, quando você está numa temperatura por volta de 26 graus, essa pontuação, se você estiver usando um air cooler, vai ser por volta de 130. Se você estiver usando um water cooler selado, vai ser por volta de 160 pontos. E acima de 170, ele já considera que você está usando um water cooler custom. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a inteligência artificial aprender um pouco sobre o nosso processador e sobre o nosso sistema de refrigeração. Tá certo? Então o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, rodar as configurações padrão de fábrica, tá certo? Isso aqui vou fazer novamente, F5, F5, dá um OK. Aqui sua BIOS está do jeito que ela veio de fábrica, tá certo? As configurações dela, tá? Nossa BIOS já está atualizada para uma versão mais nova. Aqui você só está, digamos assim, resetando as configurações, os parâmetros dentro dela. Tá certo? No meu caso, como eu não tenho nenhum fan de air cooler plugado na minha placa-mãe, ele vai ficar dando um erro, que eu não tenho nada ligado ali, nenhum cooler ligado. Então, tem que vir aqui no fan, no monitor, e vou colocar para ignorar. Vou colocar já para ignorar tudo, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer para a inteligência artificial aprender a respeito do nosso processador e do nosso sistema de refrigeração? A gente precisa entrar no Windows e rodar algum teste de estresse. Pode ser qualquer um da sua escolha, um Cinebench, um da Intel. Aí fica a sua escolha, um Prime, enfim, Prime 95. Aqui a gente vai salvar, tá? F10, Enter, a gente salva. Vamos esperar o bootzinho, aquele momento que a gente tem que inventar alguma coisa para falar, para o vídeo não ficar monótono. Ainda bem que tem um cafezinho, né? Estou viciado em café. E olha que eu comecei a tomar café tardiamente, hein? E por que a gente precisa dar o F5? Vai que você tenha feito algum overclock ali e ele vai passar alguns parâmetros errados para a inteligência artificial. Então, inclusive, o VCore tem que estar em automático para fazer esse tipo de coisa, tá certo? O logo vermelhinho aqui da ROG, ele ficou inteiro vermelho assim depois da última atualização da BIOS que eu fiz, para 12.02, salvo engano. Então vamos lá. Entrando aqui no Windows,
a gente pode começar abrindo o Core Temp ou qualquer outro tipo de software de monitoramento, né, de temperatura, enfim, de TDP, VCore, aqui tem clock, aqui tem tudo, né? Clock, voltagem e a força aqui, né? Power, tá? O TDP, tá escrito em Power, em watts, tá certo? E aqui as temperaturas em idle, aqui em full load. Então eu vou escolher o Intel Extreme Tuning Utility para a gente fazer um teste de estresse, tá certo? Isso aqui a gente não precisa deixar rodando por 3 horas, não. Você pode deixar rodando 2 minutinhos ali, que é mais do que suficiente. Deixa eu deixar isso aqui menor, porque tá muito grande esse negócio aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um teste de estresse aqui. Vamos fazer os 3. Vamos fazer um pouco de cada um. Fazer uns 2 minutinhos de cada um, acho que é mais do que suficiente. Acho que já dá para a inteligência artificial aprender a respeito do nosso processador e sistema de refrigeração. Bom, aqui como eu já expliquei para vocês, temperaturas mínimas em idle que a gente teve. Teve núcleo aqui batendo 19 graus. E aqui temperatura máxima. E aqui a carga de cada núcleo, tá certo? Tá tudo em 100% porque a gente está num teste de estresse. Isso é mais do que normal. Na verdade, é para ser assim. Ó, pessoal, não precisa nem chegar a 2 minutos por teste, não. Aqui você poderia estar rodando um Cinebench, por exemplo, colocar um loopzinho ali, rodar 3 loops de Cinebench. Aqui não travaria porque o sistema está todo original de fábrica. O VCore deve estar não, está aqui, né, mostrando, está alto. Isso aqui a gente poderia afinar um pouco mais, mas esse não é o momento de fazer isso. A gente tem que rodar exatamente desse jeito para que a inteligência artificial aprenda da maneira correta de quais parâmetros ela precisa colocar para o nosso sistema em específico. Isso tem que ser feito, pessoal, por cada indivíduo, tá certo? Isso aqui não é uma receita. Aí na sua casa vai ser de um jeito, na casa do seu vizinho vai ser de outro jeito. Então vamos lá. Acho que isso aqui tá bom já. Vamos rodar agora com o AVX, que são outros tipos de instruções. É como se ele fosse estressar o CPU de uma outra forma, ia ter algumas variações, tá certo? Algumas aplicações que a gente faz no dia a dia usa AVX, outras não, então por isso que eu prefiro fazer esses 3 testes. Um pouco de cada um é suficiente. Aqui temperatura em full load que a gente teve no máximo até agora, 77 graus, tá certo? Temperatura ambiente aqui deve estar por volta de 18 graus. Aqui, né, o clock, 5.5. Eu acho que está mais que o suficiente isso daqui. Se você quiser, você pode deixar mais tempo também, viu? Isso aqui é só para a gente deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico. Tá certo? Vamos parar esse teste aqui também. E vamos fazer agora a VX2. Começar o teste. Aqui a gente tem mais algumas informações, né? Package temperatura, 66. O tanto de memória está sendo utilizado, voltagem, 5.5 também, assim como aqui, né? Estou mais que satisfeito. Vocês poderiam deixar aí 5 minutos cada um também, 4 minutos cada um. Fica ao critério de cada um de vocês, tá certo? Vamos parar o teste aqui? Então estamos satisfeitos. Eu acho que já deu para a inteligência artificial fazer um raio-x do nosso sistema. O que a gente vai fazer agora? Vamos reiniciar e entrar na BIOS novamente. Pessoal, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E deixa eu entrar num assunto aqui. Muitas pessoas me perguntam se eu não vou ativar o modo de assinante no canal. Acho que é membro, na verdade. Desculpa, eu não sei direito esses termos. E eu esqueci de apertar o del aqui, demorei. Tá vendo? Me distraí.
E o que acontece? Eu estou pensando em fazer alguns conteúdos mais didáticos e voltado para overclock, configuração de BIOS e tudo mais. Estou pensando em deixar isso disponível para o pessoal que é membro. Eu queria pedir um feedback aí para vocês, o que vocês acham da gente ativar isso no canal? E quantos de vocês estariam dispostos a participar, a virar um membro para ter esse tipo de conteúdo, digamos assim, especial? Agora vamos apertar o Del freneticamente, não vamos perder essa chance novamente. Vamos lá. Bom, dá um F7 aqui. Estamos dentro da BIOS novamente. O que a gente vai fazer agora? Vamos clicar aqui. AIOC Guide. Se você quiser ler tudo, é mais ou menos o que eu já expliquei para vocês. E vamos habilitar a inteligência artificial. Yes. Certo? Ativamos. Tá aqui. Aqui na Performance Core Ratio já aparece que é a inteligência artificial otimizada. Certo? Aqui ele já deu exatamente aqui. Nosso processador, ele tem o potencial para rodar entre 5.9 e 5.6. E aqui foi a pontuação que ele deu para o nosso sistema de refrigeração, que está animal, por assim dizer. Lembre-se que eu falei para vocês que acima de 170, numa temperatura ambiente de 26 graus, a inteligência artificial já considera que a gente está usando um water cooler custom. Então esse aqui está assim como se fosse um water cooler custom plus. Né? Lembrando que também a gente não está na temperatura ambiente de 26 graus, então a gente tem esse pequeno cheaterzinho, por assim dizer. Então tá aí, pessoal. Aqui, o seu processador, ele já vai rodar com um clock que a inteligência artificial determinou que seja ideal, tanto para o seu processador, provavelmente ele considera até esse SP, né, que seria a qualidade do silício, mas principalmente o sistema de refrigeração. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora voltar no Windows, fazer o mesmo teste de estresse e vamos ver se vai travar. Então vamos lá. Outras coisas ainda podem ser feitas aqui, né? Como você dar uma afinada no V-Core. A inteligência artificial é inteligente, mas nem tanto assim. Tem coisa que a gente precisa fazer. E ali abaixo do logo vocês já percebem que o overclock por inteligência artificial está ativado. Estamos dentro do Windows 11 novamente, mesmo esqueminha, o Core Temp. Eu tenho tanta coisa que eu carrego aqui. Vamos lá. E vamos abrir o Intel Extreme Tuning Utility. Vamos fazer o teste de estresse novamente para ver se vai travar. Se a inteligência artificial foi primorosa ou nos atrapalhou. Tá certo? Vamos fazer o testezinho de estresse de novo. Vamos dar um start aqui. Aqui vocês já vão ver o clock variando conforme o uso, tá, pessoal? Se vocês forem usar uma aplicação que use poucos threads, você vai ter um clock maior. Uma aplicação que use mais threads, por exemplo, sei lá, o que a gente pode colocar aí? Uma renderização de vídeo, por exemplo, um game muito pesado que demande muitos núcleos do seu CPU. Vou dar um start aqui. Ó, percebam que ele já está rodando o CPU aqui a 5.6.
Ou seja, a inteligência artificial, ela determinou que de acordo com o nosso CPU e a qualidade do nosso sistema de refrigeração e temperatura ambiente também, a gente dá conta de rodar todos os núcleos, todos os threads a 5.6, tá certo? E muito provavelmente isso aqui dentro de um game a gente vai rodar o game a 5.7, 5.8, vai ficar variando de acordo também com o uso da CPU dentro do game. Aqui, se vocês perceberem, até o TDP aqui aumentou, né? Liberou mais força para o processador. Bom, não vou ficar fazendo isso aqui eternamente. Eu já sei que está estável, né? Eu já fiz esse tipo de teste. Isso aqui é mais para ficar um pouquinho rápido o vídeo, mais dinâmico. Então a gente teve um ganho substancial. Temperatura já está mais alta, mas isso aqui é aquela questão que eu falei para vocês de a gente ir afinando um pouquinho o V-Core, tá certo? E depois eu mostro ali na BIOS para vocês como eu uso, como eu usaria neste caso. A gente pode dar um stop aqui também e vamos fazer o terceiro aqui só para desencargo de consciência. A temperatura deu uma boa subida, mas está dentro do aceitável para esse processador que é uma fornalha. Correto? Vamos dar um stop aqui também. E tá aí. Inteligência artificial deu muito bom, mas não para por aqui. Vamos voltar lá para a BIOS e vou conversar mais um pouquinho com vocês, dar mais algumas dicas e fazer mais algumas ponderações. Dessa vez eu não vou perder. Não vou perder de entrar na BIOS não, vamos lá. Vou apertar o Del aqui freneticamente. Bom, o que eu preciso falar para vocês? Como a gente está falando de inteligência artificial, a gente parte de um pressuposto que ela vai aprendendo sempre, indefinidamente. E o que isso pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Lembra que nossa pontuação tinha dado 202, agora deu 203? Isso significa que ela vai sempre estar aprendendo. Se você trocar ali o seu sistema de refrigeração, se eu trocasse agora, né, ela iria dar uma nova pontuação. Se fosse mais forte, um sistema de refrigeração mais forte, a pontuação seria maior do cooler. Se fosse um sistema de refrigeração mais fraco, daria uma pontuação menor. Tá certo? E não só isso. Essa pontuação leva em consideração temperatura ambiente também. Num dia mais frio você vai ter uma pontuação maior, num dia mais quente você vai ter uma pontuação menor. Ou seja, se você estiver usando o V-Core em automático, você pode deixar isso ligado, esse aprendizado contínuo, para ir alterando essa pontuação de acordo com o seu sistema de refrigeração e temperatura ambiente. Correto? Ficou claro até aqui? Só o que acontece, se você quiser, você pode desabilitar esse aprendizado a partir de agora, por exemplo. Eu posso ir aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, inteligência artificial, features. Aqui, cooler, eficiência do cooler customizado. Keep training, é continuar treinando, é como se você continuar aprendendo, tá certo? Então se você quiser, você pode colocar stop training, para ele parar de fazer essa leitura, ou seja, vai ficar 203 pontos aqui na sua pontuação de cooler, vai ficar fixo isso daqui, isso não vai mais ser alterado, tá certo? Se você é iniciante, eu aconselho você deixar keep training, para ele ir fazendo essas alterações sozinho, de acordo com a qualidade do seu sistema de refrigeração e também de acordo com a sua temperatura
ambiente. No meu caso específico, que já sei mexer relativamente bem na BIOS, já entendo do que está acontecendo aqui, eu prefiro deixar Stop Training. E é o jeito que eu costumo usar. E vamos lá no lance do VCore, vamos falar um pouquinho do que pode ser feito aqui para a gente diminuir um pouquinho a temperatura lá. Lembrando que aqui não tem overclock na memória, não tem nada, tá? Não tá do jeito que eu uso aqui. Tá certo? O que que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Cadê? Aqui. Ao invés da gente deixar aqui a voltagem em alto, em automático, nesse caso em específico eu gosto de usar o offset. O que é esse offset? Ele vai considerar a voltagem automática, mas ele pode incrementar um pouco mais de voltagem ou tirar um pouco mais de voltagem. No nosso caso a gente vai tirar um pouquinho de voltagem. Tá certo? E aqui, o que a gente pode fazer? Isso aqui eu fui testando, né? Empírico, enfim, erro e acerto. Mas eu acho que eu posso colocar aqui menos 0,04. Ou seja, da voltagem em automática, né? Ele vai sempre tirar 0,04 de tensão. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar um F10 aqui novamente. E vamos lá para BIOS e rodar novamente um testezinho de estresse. Vamos ver se a gente consegue baixar um pouquinho a temperatura. Deu 83 graus, salvo engano. Isso aí a gente vai conseguir depois ver na edição. Então vamos lá, vamos lá. E logicamente, né, pessoal, isso aqui é uma das vertentes que a gente tem hoje em dia para fazer overclock. E você pode fazer também overclock manualmente, mexer em tudo ali, da maneira que você bem quiser, da maneira que você desejar. Não estou falando que essa é a melhor maneira de fazer, mas provavelmente é a maneira mais fácil que você vai ter um aumento substancial aí na performance da sua máquina. Vamos entrar aqui no Core Temp e mais uma vez no Intel Extreme Tuning Utility. Vamos dar um reset aqui nas temperaturas. E vamos rodar aqui de novo. Vamos rodar um pouquinho dos três. Tá aí rodando a 5, 6. Temperatura deu uma boa baixada, né? De 83 para 75. Vai subir um pouquinho mais, 77 aqui. Mas isso aqui tá ótimo, viu? Isso aqui tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lógico, aí na sua casa, com calma, tranquilidade, se for do seu gosto, rodar intermináveis horas de teste de estresse. Se isso te dá segurança, isso faz você ter mais confiabilidade no sistema, fiquem à vontade. Vou dar um stop aqui, vamos rodar o segundo aqui, AVX, depois AVX2. Bom, ali máxima de 78 graus. Tivemos uma pequena diminuição de 83 para 78, 5 graus a menos. Tá ótimo. E vamos pro AVX2. Tá lá, 75 graus.
Ou seja, o nosso V-core ali em offset, menos 0,04 de tensão, deu uma ajudinha. Acho que a gente pode parar o teste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquei testando esse sistema aqui por uns 3 dias, pelo menos, para ter um pouquinho de autoridade para falar sobre o assunto. Eu não sei se eu zerei o assunto completamente, mesmo porque eu nem tenho essa pretensão, mas eu acho que vai ser possível ajudar vocês um pouquinho nesse assunto. E falando novamente do sistema de membros, deixa aí nos comentários se você teria vontade, pretensão de se tornar um e ter acesso a um conteúdo mais diferenciado, um conteúdo especial. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de sempre. Muito obrigado pelos comentários. Eu leio absolutamente todos e tento responder a maioria deles. E dá uma ajuda pro canal. Deixa seu like, deixa um comentário. Enfim, me ajudem a difundir a prática do overclock, prática essa que é tão marginalizada, mal compreendida. Inclusive eu vi um vídeo na Canaltech no Instagram deles, falando do overclock, para tomar cuidado, que você pode queimar, aí aparece um chip pegando fogo. Não é assim que funciona, pessoal. Hoje em dia o sistema de segurança de tudo, placa-mãe, placa de vídeo, processador, memória, o sistema de segurança é muito redundante, é muito difícil você queimar um componente desse através do overclock, tá certo? Não que seja impossível, mas eu acho que a gente criar um medo, um susto em cima do overclock, eu acho que não é o caso. Obrigado mais uma vez, espalhe esse vídeo, cola num grupo de WhatsApp, passa para um amigo seu que tem medo de fazer overclock. E é isso aí. Vamos acabar com esse preconceito que, logicamente, é formado por falta de conhecimento, correto? Abração, até os próximos vídeos. Fui!